Olha, quando a gente ouve falar de computação quântica, ah, muita gente aí imagina, né? Ah, processa tudo de uma vez, tipo mágica. É, essa ideia é bem comum. Mas vamos tentar entender como isso funciona de verdade. Pensa num problema. Achar uma agulha no palheiro. Uma chave secreta, sabe? Numa lista enorme com N itens. Uhum. Num computador normal, que a gente usa todo dia, essa busca leva um tempo, sim, proporcional ao tamanho da lista, né? Dobrou a lista, em tese, dobra o tempo. É o tal do O de N. Exatamente. O de N. E é aí, né, que a física quântica chega pra, digamos, bagunçar um pouco o coreto. Boa! E como ela bagunça? Então, para esse mesmo problema de busca, um computador quântico, ele consegue achar a resposta num tempo que é proporcional à raiz quadrada de n. O de raiz de n. Raiz quadrada, nossa. Sim, a fonte que a gente está olhando até faz uma brincadeira com isso, tipo um quiz. E essa resposta O raiz de n surpreende, porque a gente pensa, ah, vai ser instantâneo, O de 1, ou talvez O log n. Mas não, é raiz de n. Ok, então vamos investigar isso. A missão aqui é tentar sacar de onde vem essa aceleração, essa tal raiz quadrada de N, focando na ideia do algoritmo de Grover. Isso, sem precisar mergulhar em toda a matemática super complexa, né? A essência da coisa. Exato. Como eles fazem essa mágica? Quer dizer, essa física? Bom, o ponto de partida é que na computação quântica a gente não lida só com 0 ou 1. A gente usa estados quânticos. Imagina como se fossem setas, vetores, num espaço meio abstrato. Setas? Ok. É. E o tamanho da projeção dessa seta em cada direção possível, isso dá a probabilidade de achar aquele resultado quando a gente mede o sistema. Ah, entendi. A medição força uma escolha. Exato, ela colapsa o estado para um resultado. Legal essa ideia das setas de probabilidade. E o Grover, como ele usa isso para buscar? Qual o primeiro passo? Ele começa, assim, de forma bem democrática, prepara o sistema num estado que a gente chama de superposição equilibrada. Superposição equilibrada? É, imagina todas as setinhas apontando para cada resposta possível, mas todas com o mesmo tamanho inicial, bem pequeno. Ou seja, no começo, toda resposta tem a mesma chance baixa de ser a correta. Entendi. Começa sem pender para nenhum lado. Justo. Mas e aí? Como ele acha a agulha no meio disso tudo? Aí entra a ferramenta principal, que a fonte chama de oráculo. Oráculo. Parece coisa de filme. É tipo uma caixa preta que, de algum jeito, sabe reconhecer a resposta certa. E o que ela faz é algo bem sutil. Ela inverte o sinal da setinha que corresponde à resposta correta. Inverte o sinal. Tipo, se era positivo, fica negativo. Isso. Como se virasse a direção daquela seta específica. Pera aí. Mas se só inverte o sinal, a chance de achar ela não deveria mudar, né? Pelo que você disse, a probabilidade vem do quadrado do tamanho. E menos 2 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Ótima observação, exato. Onde está o pulo do gato quântico, então? É aí que tá. A inversão de sinal sozinha não adianta muito para a probabilidade. O truque do Grover, a grande sacada, é combinar essa inversão com outra operação. Ah, tem mais coisa? Tem. É uma espécie de reflexão de todas as setas em volta da média inicial. Pensa assim, você pega o estado atual do sistema e meio que espelha ele em relação àquele ponto de partida equilibrado. Uma reflexão. E o que isso faz? Essa reflexão, depois da inversão de sinal, ela acaba amplificando justamente a setinha que foi invertida. Ela dá uma força para a resposta certa. Ah, agora está começando a clarear. Então não é só uma coisa, é a combinação inteligente das duas. Primeiro marca a resposta invertendo o sinal, Isso. e depois amplifica essa marcação com a tal da reflexão. Precisamente. E o mais legal é que, repetindo esse ciclo, inverte o sinal da resposta certa, reflete tudo em torno da média, o estado geral do sistema, a nossa seta principal, digamos assim, ela vai girando. Girando. Para onde? Ela vai rotacionando gradualmente na direção da resposta correta. A cada passo desse ciclo, a amplitude da resposta certa aumenta e a das erradas diminui. É um efeito de interferência quântica. Que demais! E quantas vezes tem que fazer essa dança de inverter e refletir?
Aí que entra a raiz de n de novo. São necessárias mais ou menos raiz de n repetições desse ciclo. Aham. A fonte até menciona um fator de π sobre 4, que entra no cálculo exato do número de passos. Mas a ordem de grandeza é a raiz de n. Depois desses passos, a seta principal está apontando assim quase que totalmente para a resposta certa. E aí, quando mede? Aí a probabilidade de colapsar justamente para a chave secreta é altíssima. Bingo. Uau! Faz sentido agora de onde vem o raiz de n. E as implicações disso são enormes, né? Essa aceleração vale para uma classe bem grande de problemas, os chamados NP. NP, aqueles que são fáceis de verificar a resposta, mas difíceis de achar. Tipo, Isso. Tipo, quebrar senhas, otimizar rotas de entrega, fatorar números gigantes para criptografia. O Grover oferece um atalho genérico, essa aceleração de raiz quadrada, para a parte de busca em qualquer problema desse tipo. então, a aceleração quântica não é só um paralelismo simplista, tipo testar tudo ao mesmo tempo. É mais. Bem mais. Vem dessa capacidade de manipular as probabilidades, as amplitudes, usando as regras quânticas como superposição e interferência. É explorar o espaço de possibilidades de um jeito mais rico. Usando essas setas que podem apontar para mais direções do que só 0 ou 1. Exato. A fonte até comenta que, na prática mesmo, se usam números complexos que têm amplitude e fase. Isso dá ainda mais poder de manipulação do que só positivo ou negativo. Mas a ideia central do Grover já funciona com sinais. Então, para resumir a ópera, computação quântica não é uma varinha mágica para tudo, mas para certos problemas-chave, como busca, ela dá um ganho real e importante, explorando a física quântica de forma engenhosa. Perfeito resumo. É uma ferramenta poderosa para problemas específicos. Para a gente fechar, tem uma reflexão interessante na fonte do Scott Aronson que me fez pensar. Qual? Imagina a tensão, sabe? Você tá lá rodando o algoritmo de Grover para achar uma chave criptográfica super importante. A cada passo, a chance da resposta certa aumenta, mas nunca chega a 100% antes do número ideal de passos, o tal do raiz n. Aí fica a pergunta: quando você decide parar e medir? Se medir cedo demais, a chance de errar é alta. Se esperar demais, o estado pode ter girado tanto que já passou do ponto ótimo, e a chance diminui de novo. Nossa, é verdade. E se medir errado? Pode ter que começar tudo de novo. Isso deixa a gente pensando, né? Sobre essa natureza probabilística e como tomar decisões importantes quando a certeza absoluta não está garantida. É fascinante, não acha? Com certeza. Mostra que usar a ferramenta quântica também exige estratégia. Muito bom.